Aí, o que eu comentei pra vocês, pra gente começar agora a encaminhar para a queda do presidente da EBC. Planalto vê desgaste para Lula com pauta de costumes na Suprema Corte e age para tentar mudar a agenda. Uai, o Lula, ele tem capacidade de influenciar no poder judiciário? Não é possível. Onde está a independência entre os poderes? É o primeiro questionamento a ser feito. O governo defende que a Corte se concentre em assuntos econômicos e observa com preocupação o avanço do Senado de propostas que limitam poderes da Corte. Mas não se preocupa não, que isso dificilmente vai avançar. O Lira vai segurar tudo. Só que veja que engraçado. Ministros de Lula, ouvidos pelo Globo, identificaram queda de popularidade de Lula nos estados após a Corte pautar temas relacionados a costumes. Esses auxiliares citam que uma parcela da população vê influência da gestão petista quando a Corte trata desta agenda. Óbvio, mas isso é óbvio. Quem em sã consciência acha que não tem nenhum tipo de relação? Porque o que as pessoas olham no final do dia é o posicionamento de uma ala. As pessoas olham e falam, pô, a maior parte das pessoas que estão lá são pessoas de esquerda, simpáticas ao Lula. E o Lula tá batendo palmas. Você vê os seus ministros aparecendo, dando entrevistas, falando, é isso aí, tá certo, tem que fazer isso mesmo. Você vê o Randolph Rodrigues falando, ó, se aprovar marco temporal a gente vai derrubar. Vai declarar inconstitucional, a gente vai judicializar. Então, como é que você não atribui? Só que, qual é o grande ponto aqui? Olha o que eu venho comentando com vocês. O que a gente vem discutindo? Há meses. O governo Lula, ele tem diante de si uma questão insolúvel. Ele tem 2 perfis em sua base. Na verdade, 3. O Lula tem a esquerda e a população que não tem lado que o apoia. E qual é o terceiro grupo, né? É porque a esquerda se divide em 2 alas. Você tem 2 alas na esquerda e o povo apolítico que vota, que abraça o lulismo. E quando você olha para a esquerda, você tem uma ala que acho que está até mais próxima da população, aquela ala mais esquerda raiz, etc., que está preocupado com essa agenda econômica, tipo, retornar o financiamento para sindicatos, todas aquelas pautas antigas da turma da esquerda, para obter o poder lá naquele caminho, né? Poder voltar a ter imposto sindical, para voltar a ter manifestação da CUT, etc., tudo mais. Então, tá falando, ó, temos que focar nisso daqui, Lula, tá ruim. E você tem aquela outra ala progressista, ala do Felipe Neto, da Marina Silva, do Silvio Almeida, do Flávio Dino e de tantos outros, que querem porque querem avançar com essa agenda de costumes. Só que essa agenda woke identitária, ela não tem muita aceitação na sociedade. E aí? Se o Lula não abraça, ele vai ser criticado pelos progressistas. Se o Lula abraça, ele vai ser criticado pela esquerda raiz, os comunas, raiz, os marxistas. E agora? Para qual lado ele vai? Então, o problema é insolúvel. É insolúvel. Mas existe um pacto na esquerda de não agressão. Eles vão continuar apoiando o Lula enquanto o Lula for o candidato deles. Mas passou o Lula aí, rapaz. Esquece. Vai dar confusão. E na opinião também do Planalto, ao entrar em temas que dividem a sociedade, o governo entende que a Corte não contribui para a pacificação do país, porque vê a base bolsonarista se mobilizar para se contrapor às decisões tomadas pela Corte. Uai, tem que ficar de braços cruzados? Toma uma decisão que vai contrária aos valores de um lado, aí só tem que ficar de braços cruzados. Então a culpa é de quem tá pedindo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A culpa é da direita, sempre. E aí sobre essa questão da... O governo está preocupado, né, com algumas agendas que contenham o poder judiciário. Gente, não vai rolar nada. Podem ter essa certeza. Ali, ó. Planalto e Judiciário contam com Arthur Lira e vem o Pacheco isolado nas pautas ante a Suprema Corte. Aí tá ali. A cúpula da Corte, integrantes do Planalto, apostam num freio na ofensiva contra o Tribunal do Congresso. A avaliação predominante entre os articuladores políticos do governo e a ala dos ministros é que Pacheco vai acabar isolado. Isso porque o Lira indicou que não deve levar adiante as pautas que aterem o funcionamento da Corte. E vai ser isso daí mesmo. Ontem teve ainda a questão da CPMI, votaram relatório, etc. Tudo mais, obviamente, ia votar, não tenho o que falar. E aí, na saída da CPMI, teve uma confusão. E olha que bacana. Eu não sei se vocês vão lembrar. Ano passado, quando Elon Musk comprou o Twitter, que agora virou X, eu já ia comentar com vocês quando foi anunciado que seria implementado o programa Notas da Comunidade. Eu falava, gente, isso aqui vai ser muito interessante. Na hora que isso aqui começar, esse tipo de coisa não é do dia pra noite, né? Você vê a coisa foi indo, mas a partir de março, abril, foi um recurso que você começou a ver por todos os lados no Brasil. E é muito importante porque acabou com o monopólio das agências de fact-checking. Quem nunca viu, inclusive, a própria Rede Globo tomando uma checada, uma verificada nas redes sociais. E essas verificadas são importantes. Você vai ver aqui agora, ó. O Metrópolis posta um vídeo com o seguinte título, de texto. Confusão no Senado tem agressão e acusação de apoio ao Grupo H. Parlamentares comemoravam a aprovação do relatório da CPMI do dia 8 quando a confusão começou. A senadora Soraya Tronic disse que foi agredida. E tá lá o vídeo, confusão. E aí tomou uma checagem, que tá ali, ó. Um vídeo do momento do ocorrido mostra que a Soraya, ela não foi agredida. Pelo menos, não propositalmente. O vídeo mostra que o senador Rogério Corrêa, que é do PT, dá um tapa na mão de um homem que segurava um celular. O celular em questão acabou caindo na Soraya. Foi isso que aconteceu. E tem um link pro vídeo. Após receber uma checagem, aí o Metrópolis, né, postou a nota. Deputado do PT bateu em celular que caiu na cabeça de senadora. Vídeo revela que foi um deputado do PT quem provocou queda de celular na cabeça da senadora, governista Soraya Tronic. Bacana falar que ela é governista, né? Bacana ver a Soraya, lulista. Se elegeu, né? Bolsonaro, PSL 17. E agora tá aí no colo do Lula. Mas beleza. Esse vídeo eu mando pra vocês no Telegram. Vocês podem dar um bisu. Aí veja. Falando de grupo pagar, etc. Tudo mais. O que tá acontecendo lá fora. Nas redes, parlamentares de esquerda ampliam críticas a Israel e se descolam do tom de Lula sobre o conflito. Olha só, né? Quem poderia imaginar que a esquerda segue esse caminho? Com isso em mente,
Antes de falar sobre o Hélio Doyle, que caiu, mais uma queda, presidente da EBC, vejam que nota do José Casado na Veja. Esse é o nosso consórcio. PT cai em armadilha da extrema-direita no debate sobre o conflito. E qual foi a armadilha? Diz respeito a uma nota do PT e alguns comentários diante de uma confusão que teve no hospital. Vocês devem ter visto isso. Aí fala o seguinte: em meio à massa de desinformação, já seria temerário atribuir-se a qualquer lado a culpa pela tragédia. Mas não. Sem evidências sobre a origem, né, estando a 10.300 km de distância, é no mínimo imprudência. A direção do PT, aparentemente, resolveu cair na armadilha de um embate estridente com frações da extrema-direita. Então, a culpa do PT defender o Grupo H é porque é culpa de Bolsonaro. A culpa é de... No final do dia, a culpa é de Bolsonaro. Isso eu tenho que saber. No Brasil, tudo que acontece de errado, a culpa é de Bolsonaro. Esse é o nosso jornalismo profissional. O Estadão até soltou um editorial hoje também. Eles sempre só dois editoriais por dia. Pelo menos 2. E comenta sobre essa questão, essa tragédia do hospital. Falando o seguinte, né? Que saíram notícias do mundo inteiro, no primeiro momento, falando que Israel era o culpado. Aí passou um tempinho, os israelenses, eles mostraram indícios consistentes que, cara, não foi a gente. Não foi a gente. Não veio daqui, rapaz. Não veio daqui. E aí? Seja qual for a versão correta dos fatos, o estrago já estava feito. E não foram eles, no final do dia. Se Israel, né, fizer alguma coisa errada, que pague. Mas para que a justiça seja feita e os esforços pela paz não sejam implodidos, a imprensa, as mídias sociais e as autoridades também precisam exercer o seu dever de autocontenção. Porque todo o consórcio brasileiro colocou a culpa. Passado a média foi entre meia hora a 1h30. Os veículos modificaram as suas notícias. Padrão Globo de qualidade. Aí vamos lá. Quem foi uma dessas autoridades que saiu, né, apontando o dedinho de forma indireta? Foi ele, Hélio Doyle. A CNN comentava, o porta-voz lá, falou com exclusividade da CNN e negou que foi o país que realizou o ataque, cara. A questão lá no hospital, não, nada a ver. Não nega, tá aqui, ó, tá no chat, ó. Nega o ataque ao hospital. Não foi a gente. Aí veio o Hélio Doyle. E a CNN acreditou. Depois ficou provado, né? Só que aqui já era um grande indício de todo o ódio que o Hélio Doyle tinha para despejar nas redes sociais, e isso culminou na sua demissão. O presidente da EBC demitido após repostar a mensagem que chama quem apoia Israel, idiota. Hélio Doyle foi demitido nesta quarta após fazer uma repostagem em que disse que quem apoia, né, é idiota. Ele repostou o cartunista Carlos Latuf, que apoia abertamente o Grupo H, e dali, né, é a gota d'água. Porque nos últimos dias o Hélio Doyle estava descontrolado, mas não conseguia se aguentar. O Poder 360 fez um trabalho muito melhor do que a Globo e fizeram uma matéria exclusiva para mostrar vários tweets, vários. Eu trouxe só acho que 2, mas ele fez vários tweets e repostagens, inclusive aquele da CNN que eu mostrei, tá aqui nessa matéria, mostrando quem é o Hélio Doyle. Quem são as pessoas que o Lula escolhe a dedo para suas estatais. Tem que estar claro, ninguém neste governo que ocupa cargos, né, altos, um presidente da EBC, um secretário lá do primeiro escalão, todas essas pessoas são escolhidas a dedo pelo Lula. Tem um aval do... Se o Lula não liberar, não assume. Aí tá ali. Lê os tweets controversos do presidente da EBC. Esse aqui tá chamando o pessoal, tá comprando com bigode. Tipo o Noblar, né? Você pode dar uma lida. Eu me recuso a ler. Aí aqui tem um RT que ele deu. Aqui não foi nem em relação a questões internacionais, mas eu tirei aqui a imagem, porque acho que a imagem é desnecessária. Laurinha, vocês devem conhecer, fez de Bolsonaro, fez aniversário, fez 13 anos. E aí o povo postou assim um videozinho. Alguém fez um videozinho, deve ter postado algum history no Instagram da vida, aí circulou. Foi o suficiente. Começaram a atacar a menina. Apareceu ali o José de Abreu, alegria contagiante, impressionante. E o Hélio Doyle tá ali compartilhando. Essas são as pessoas que o Lula escolhe a dedo. Pessoas que ficam caçoando a menina de 13 anos. Essas são as pessoas que o Lula escolhe a dedo para ocupar cargos do alto escalão da máquina pública. Vamos falar que também é um caso isolado, como foi o caso lá da assessora, Daniele Franco. E aí, como eu lembrava que a EBC teve várias, como podemos falar, né, controvérsias ao longo do ano. Controvérsias? Nem sei se essa palavra existe. Teve vários comportamentos polêmicos ao longo do ano. Eu falei, cara, vamos relembrar algumas coisas que eu acho que vem bem a calhar. Porque olha o comportamento do cara no Twitter. Imagina quando não estamos vendo o que o Hélio Doyle estava fazendo. Junto a ele tem números escolhidos a dedo pelo Lula. Aí você vê, ó. Aqui tá no Atlas de janeiro, página 23. Governo Lula e todos, Janja Padilha e mais usam pronome neutro em eventos oficiais. Nota do UOL, né? Falava em linguagem neutra, reaparecia na nota da EBC. Diante da repercussão, o presidente da entidade veio a público. E ele veio a público para falar o seguinte, ó. Novo presidente diz que a EBC não adotará a linguagem neutra. Por enquanto. Será que não vai mesmo? Será que não iria? Ou será que só não fez por causa da repercussão negativa? Porque ao longo dos meses, diversas coisas a EBC fez, aí depois voltou atrás, porque pegou mal. Você vê, 1º de fevereiro, página 17 do Atlas. Indicado para a EBC, defende tratar impeachment de Dilma como golpe em rede estatal.
O Hélio Doyle não só tem opiniões bem controversas sobre os assuntos recentes, como, na visão dele, o que aconteceu com a Dilma é um golpe. Ali, ó. O jornalista Hélio Doyle, 72 anos, afirma que se depender dele, o impeachment da Dilma será tratado como golpe pelos veículos da organização. Essas são as pessoas que o Lula escolheu a dedo. Tava óbvio que iria dar errado. Com o Hélio Doyle à frente da EBC, quem foi contratado também para trabalhar na empresa estatal foi o publicitário Jefferson de Oliveira Monteiro, criador do perfil de Uma Bolada. Aqui tá comentando sobre isso. E na página seguinte do Atlas, né, que aqui já é no Atlas de março, você pega na página 21, tá relembrando um escândalo do ano de 2017, em que o publicitário, né, foi citado. Mas enfim, avançando um pouquinho mais no tempo, ainda no Atlas de março, a primeira-dama, Rosângela Silva, estreou como apresentadora da TV Brasil, emissora pública mantida pela EBC, que, de acordo com a Constituição, deveria ser independente do governo. Em um desvirtuamento da empresa, Janja entrou falando sobre ações do presidente Lula. Depois o Metrópolis também comentou. Janja apresenta programa produzido pela TV Brasil e cita Lula e seu governo em pelo menos 7 momentos. Papo de Respeito abordou o combate à violência contra a mulher e foi transmitido nas redes sociais da emissora estatal. Está na página 52 do Atlas de março. Aqui foi fora de ordem. Aqui foi de janeiro também. Valeu. Governo Lula mantém TV Brasil como emissora chapa branca. Não seria apenas a atuação de Janja... Não, que essa matéria acho que tá com a data errada. Essa matéria aqui é passada de março. Não seria apenas a atuação de Janja como garoto propaganda de Lula que a emissora apresentava. Outras transmissões também marcaram a divulgação do governo na emissora pública. Aqui também março. Em março a EBC apareceu em todas. Grupo de funcionários da EBC se constrangeu com live de Janja que não deve voltar ao ar. Governo usa canais oficiais para promover Janja e ironizar Bolsonaro. Tudo matéria da época. Será que não já era um caos anunciado? Teve que esperar até o presente momento para ver, pô, não dá para manter o Hélio Doyle na frente da EBC? Essas são as pessoas que o Lula escolhe a dedo. Ainda em março a EBC tava demais. TV Brasil prepara especial sobre a ditadura em contraponto à gestão Bolsonaro. Além de apresentar filme, né, Leo? A Folha dava palco à mais investida do PT, noticiando que, abre aspas, a TV Brasil prepara uma programação especial sobre o golpe de 64, longas como O Dia que Durou 21 Anos, Missão 115, Tempo de Resistência e outro filme lá, serão exibidos e debatidos por nomes como o comunicador Felipe Neto e a historiadora Heloísa Starling. Então, não só filmes com viés ideológico, você vai fazer um revisionismo enquanto tá a história do seu lado, como ainda chamavam o nosso grande Foca. O Foca. Aí não para. Ainda em março, jornalista Cristina Serra deixa de publicar coluna na Folha de São Paulo. A Folha da Mônica Bergamo, que passa pano pro PT. Ela deixava de trabalhar na Folha porque estava indo trabalhar na EBC, na empresa estatal. Governo do amor. Aí agora avançando. Agora no mês de maio. No mês de maio, o mesmo Hélio Doyle, que fala o que falou agora, nos últimos dias, sobre o conflito internacional. O mesmo Hélio Doyle, que acha que o que aconteceu com a Dilma foi um golpe, é este mesmo Hélio Doyle que aparecia na Veja falando que, para a chefe da EBC, emissoras de TV criminalizam o MST. Como assim, rapaz? É um absurdo. Ali, chefe da EBC, Hélio Doyle, dizia que emissoras de TV criminalizavam o MST por conta dessa sua declaração, entrava na mira da CPI da Câmara, conforme relatava a Veja. Ele havia defendido em uma entrevista de que o jornalismo da emissora estatal deveria ser usado para mostrar os fatos positivos do movimento. Segundo ele, as emissoras de TV criminalizavam o movimento justamente por não destacarem as coisas boas do MST. O cara escolhido a dedo pelo Lula queria usar a EBC para fazer lobby, usar a EBC para fazer lobby para o MST. Está na página 85. Aí avançando um pouco mais. Em julho, a EBC muda a regra e abre margem para ampliar o loteamento político. Se o cara que tá no topo, escolhido a dedo pelo Lula, pensa dessa forma, imagina quem tá abaixo. Imagina quem está abaixo. Não precisa nem comentar. Página 10, Atlas de julho. Avançando um pouco mais. Agosto, página 20. Presidente da EBC. Não queremos novelas da Record. Vamos ali pra baixo. A respeito dos interesses da EBC, Doyle comentava aqui, abre aspas, é o que tá na matéria do Metrópolis. A Globo não vende novelas. Ela mesmo já faz a retransmissão no Vale a Pena Ver de Novo e no Canal Viva. Da Record, não queremos comprar. São aquelas novelas bíblicas. A Band vende caro e não tem nada bom. Na esteira da nota do judiciário, que o Lula está preocupado com alguns assuntos de costumes. O que falar disso daqui, hein? Olha que notícia bacana. Você junta o que o Hélio Doyle está falando sobre o conflito, sobre o grupo H. Você junta isso com esta nota que ele não gosta das novelas bíblicas. Ele não gosta da Bíblia. Ih, rapaz, Hélio Doyle... Você vê como são as coisas? Você vê? Quem lembrava disso? Quem lembra? Eu lembro, porque que tá no Atlas. Eu peço isso daqui, eu primeiro botei Hélio, aí eu vi que ia aparecer nos dados com a palavra Hélio, depois eu botei EBC. Isso aqui é uma boa, né? Juntos, 2026, você fala, vejam, eu já espero que até lá as coisas estejam resolvidas no mundo, né? Aí você fala aqui, ó, o Lula escolheu a dedo das pessoas. Vejam que o Hélio Doyle já falava sobre a Bíblia aqui, ó. Veja o que ele falou quando foi demitido. Veja o que ele já tinha dito da MST, o que ele já tinha dito da Dilma. Ainda na nota de agosto, página 31, EBC aumenta comissionados em 30%, tenta bombar live de Lula, mas a audiência flopa. Novela bíblica não pode, mas utilizar um estatal pra bombar live do Lula, aí pode, né? E aí, anteontem,
um dia antes da sua demissão, o Paulo Pimenta, que é o chefão aí da coisa toda, que é o ministro, né, da SECOM, o Brasil terá 100 novas emissoras sob o guarda-chuva da estatal EBC. Tu já imaginou? Aí tava lá, estataste um acordo de cooperação com a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior e 31 universidades federais para a operação de 72 novas emissoras. A lista inclui a UFRJ, a UFSCar, a UFSB, que terão seus próprios canais de televisão sob contrato com a EBC. Segundo a SECOM, outras 3 instituições deverão assinar acordos similares com o estatal em breve, com a intenção de operar em parceria 28 estações de rádio ou TV, totalizando 100. Imagina as ideias que serão propagadas, né? Imagina como é que não vai ser. E ainda que você fala assim, mas isso daí nem vai ter audiência. Nem vai ter audiência, ninguém vai ver. Só que pensa no seguinte, gente. Ainda que não tenha audiência, e ainda que não tenha nenhum tipo de ganho financeiro para quem trabalhar nessas TVzinhas pequenas, talvez até pode ter um ganho financeiro, né? Talvez possa ser, inclusive, uma ótima justificativa para a universidade usar e falar, eu estou pagando essas pessoas porque temos um canal de TV. Você cria mais um cabidinho de emprego. Mas, independente disso, pense em outro aspecto. Você pega aqui o próprio canal. Olha o meu primeiro vídeo. Olha os vídeos ao longo do tempo. Recursos novos que eu fui aprendendo, utilizar uma coisinha ou outra. Melhoria disso, melhoria daquilo outro. Aprender se quer conectar um microfone no computador. Nada. As universidades estão dando toda essa expertise, né, da parte técnica para os seus militantes que podem treinar. Fala aí, o cara vai pegando desenvoltura, vai pegando time, para depois, quem sabe, tentar saltos mais altos. Acho que a esquerda brinca em serviço. Veja como são as coisas. Antes só de avançar aqui, voltando todas essas notícias que tá no Atlas, eu tenho de coração que vai chegar 2026, a turma sequer vai lembrar o que aconteceu no ano anterior, 2025. E nós vamos estar aí. Então, eu quero deixar muito obrigado a todos vocês que permitem que esse projeto se mantenha. Eu não tenho como fazer sozinho. Preciso contratar pessoas. Só é possível graças a vocês. E eu acho que é um material que não só tem as notícias lá, como tá tudo com link bonitinho. Tem coisas que estão além da imprensa, como foi o caso lá do Apio. E as informações que ficaram restritas ao Twitter, que a Globo abafou. Então, eu acho que as pessoas vão entender, quando o tempo passar, a força da narrativa e das informações que tá no Atlas. Deixa chegar em 2026. É 48, quase 48 edições. O resumo dos 4 anos. Vamos ver quem vai se lembrar de mais fatos do que aconteceu no Brasil e como vai ser mais simples na hora de juntar informações do passado pra mostrar, olha os erros do PT, tá aqui, ó. Tudo bonitinho. Vamos lá. Unidos venceremos. É o melhor? Assim, tá tendo um português perfeito? Não tá. Tem erros? Considera tem. Podia ser melhor? Podia. Mas tá feito.